Meu nome é Samira Oliveira Farias, eu tenho 33 anos, sou filha da dona Marlene, filha do Joselito, tia do Benjamin e tia do Davi, meus amores. Eu sou formada em psicologia, escolhi esse curso por gostar de pessoas e queria trabalhar com isso. E atualmente eu trabalho em uma cooperativa de crédito, trabalho com gestão de pessoas. Foi um dia comum, né, foi uma sexta-feira, 10 de maio de 2024, véspera do Dia das Mães. Um dia de trabalho, né, um dia onde que malhei pela manhã, trabalhei, tinha um plano de vir num estudo, de um livro com Kelly aqui na igreja à noite, mas aconteceu o inesperado. Eh, eu não tenho memórias, né, do dia, eu vejo isso até como um ponto positivo, né, eu acredito que eu fui poupada dessa memória, eh, né, foi muito pesado, mas eu tenho relatos de quem esteve comigo durante o dia, porque eu já não tenho memória nem da parte da manhã. Mas eu tenho relatos que a gente fez na empresa homenagem do Dia das Mães e a gente seguiu um dia comum, porém com trabalho em outra cidade. Então seguiu 5 pessoas para trabalhar, em Jampruca, né, que foi a cidade vizinha aqui, e a gente fez o trabalho lá, tem fotos da gente, apresentando o que a gente tinha que fazer, e no retorno, já no fim da tarde, eh, eles me contam que veio um caminhão no sentido contrário, um caminhão de leite, e ele perdeu a direção e ele chocou com o carro. O carro rodou na pista. Nesse dia, eu só me lembro que eu tive uma alergia muito forte, e eu tomei remédio para alergia. E por ser em viagem, dá sono, né, eu acredito que isso tenha cooperado para que eu não tenha tido a memória também. Então, o carro bateu e somente, entre 5 pessoas, somente eu que me feri mais gravemente. Os meus colegas, né, me falam que eu fiquei desacordada e que sangrava muito a minha testa, porque eu feri, foi bem fundo mesmo, né, tem fotos de ver a parte do crânio, mas aí eles se preocuparam com isso. Eu voltava à consciência e depois eu desmaiava de novo. E com a preocupação, né, de me ver no carro, e o local parece que não tinha sinal, então não conseguiam, né, ligar pra ambulância. E no desespero de ver o sangue jorrando no rosto, e a preocupação da sequela e tudo mais, eles me tiraram do carro. Eles me tiraram do carro, pararam carros parece durante esse processo, e me colocaram no carro de uma pessoa, né, que prestou ajuda. E, a minha amiga, né, disse que eu deitei no colo dela, para seguir na cidade vizinha onde que tinha um hospital. Ela me conta até hoje, né, que eu acordava e falava: "O que aconteceu? O que aconteceu?". Aí depois eu dormia de novo, deitava, né, perdia a consciência, e segundo ela eu ficava assim: "Tô com muita dor no pescoço. Ai, meu pescoço tá doendo". Ela: "Não, fica quieta que vai melhorar". Aí, segundo ela, a gente fez até uma oração no carro, né, ela é cristã também. Ela falou, diz ela, que eu fui repetindo, não tenho memória sobre, mas ela falou assim que achou até bonito eu repetir mesmo diante da dor, né, que eu estava sentindo. E me levaram para o hospital, e no hospital, ligaram para minha mãe, né, e como o hospital não tinha recursos, uma cidade pequena, eles vieram de ambulância, né, SAMU, pra Valadares. E já no hospital Unimed, eles me receberam, disse que eu fiquei muito assustada no início, minha mãe chegou, né, e teve todo o processo da internação, eh, até descobrir que o pescoço tinha quebrado, né, aí fez o processo da ressonância, do raio-x, e foi identificado que eu tinha lesionado em 3 partes a cervical 1 e 2, né, ou seja, eu tinha quebrado o pescoço. E o médico, com muita sinceridade, né,
falou isso com a minha família, falou isso com minha mãe e não deu muita expectativa. Segundo ele, foi muito grave, né? Minha mãe me conta, porque eu ainda não tinha consciência. Na verdade, eu tinha acordado, eu conversava, mas eu não me lembro, sabe, do que eu falei. Até hoje eu tenho um relato sobre isso. O médico falou com a minha mãe que não tinha grandes expectativas e falou que o único jeito, pouca esperança que tinha era a cirurgia. Minha mãe pergunta se teria outra solução fora a cirurgia. Ele fala que não, que se eu não fizesse cirurgia eu daria uma parada cardíaca e morreria. Aí partimos para a cirurgia, ainda demorou um tempo, porque precisaria chegar uma parede de Belo Horizonte, porque eu fui entubada e não podia ser entubado com o pescoço para trás, né? Porque ele estava imobilizado. Aí chegou o aparelho, eu fiz a cirurgia, o acidente foi na sexta-feira, eu fiz a cirurgia na terça-feira. Nesse processo, até terça-feira, para entrar para a cirurgia, minha mãe, né, fala que eu recebi muitas visitas, muitas visitas. A igreja, né, esteve comigo. Ainda eles me contam, né, como que foi a conversa. É engraçado que eles me falam que todo mundo que entrava no quarto falava, eu te amo, tá? Pegava na mão das pessoas e ficava, eu te amo, tá? Enfim, não me lembro, mas eu falava que amava as pessoas, eles me contam isso e fazia graça, né? Eu acho que da minha personalidade mesmo. E a minha consciência retorna na quarta-feira, quando eu acordei da cirurgia. Aí eu tenho consciência, já começo a entender, né, o que estava acontecendo. Eu estava na UTI, eles estavam higienizando meu corpo, me higienizando, enfim, e me seguiram para o quarto. Minha família estava lá, minha irmã, minha mãe, que foram bem presentes, juntamente com a igreja. Aí eu continuei o processo da internação até na outra sexta. Fiquei 7 dias internada, né, que já era um milagre. Então o milagre acontece, eu vejo o milagre de Deus nos mínimos detalhes. Desde um acidente, onde que foi grave, onde que eu deitei no colo de uma pessoa, né, me tiraram do carro, a gente já sabe que isso não é o recomendável. Eu vejo a mão de Deus ali, durante a internação, porque foram só 7 dias, né, para uma pessoa que iria morrer. E minha mãe fala com muita tristeza no coração que o médico falou para ela assim, no dia da cirurgia, a gente vai subir com a sua filha para a cirurgia, então pode ir despedir. Muito sincero o médico. Pode ir despedir dela, faça as suas orações com as enfermeiras. Se ela não morrer, ela ficará tetraplégica. Então essa é a certeza que eu posso dar para a senhora. Minha mãe conta isso com muito pesar, assim. E acho que uma das primeiras memórias que eu tenho, fora acordando na UTI, é sendo levada de maca para o quarto. E eu sinto a minha mãe puxando meu braço. E eu lembro muito dela falando assim, acho que ela ajoelhou, puxou meu braço e falou comigo, falou assim, meu Deus, obrigada, porque você não levou minha menina. Obrigada por ter deixado a minha menina comigo. Obrigada, Senhor, por ter deixado a minha menina comigo. Essa é uma memória forte, assim, porque quem conhece minha mãe sabe que ela é durona, sabe? E ela sofreu muito. Eu falo que Deus cuidou muito do coração dela também, né? Porque escutar o que ela escutou no hospital e ter resistido foi Cristo mesmo que sustentou. E foi isso, eu fiquei esses 7 dias no hospital, aí já começa a ver as visitas, né? Receber muito carinho da igreja, né? Em si, eu friso a igreja porque, de fato, né? É nessas situações que a gente vê na maneira prática, assim, o agir, sabe? Seja em oração, receber orações, a preocupação, o zelo de se colocar à disposição, né? Já não era no falar, era nas atitudes. E escutar o testemunho da minha mãe vendo a ação da igreja, né? Hoje ela não frequenta a igreja,
minha irmã frequenta, mas elas falarem assim: isso é uma igreja de verdade. Foi muito bonito, né? Eu sempre amei a igreja do Senhor e ver elas tendo a percepção que eu tenho de que igreja ela é muito mais do que é, é, ritos, né? Religiosos. Mas minha mãe ficou assim, eu fiquei abismada. Todo mundo me ligava e perguntava: você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Eu tô orando por vocês. Minha mãe não sabe todas as pessoas que ligaram para ela, porque ela não lembra. Mas a minha irmã perdeu as contas de quantas ligações de pessoas que ela nunca ouviu falar, falando assim: eu estou aqui, toma meu número, qualquer coisa que precisar. Então, assim, elas testemunharam e experimentaram do que é uma igreja viva em ação mesmo, sabe? E eu só tive mais certeza, né, do que o corpo de Cristo já representava para mim. E fiquei 4 meses, fiquei 6 meses em casa. Ainda foi pouco, né, porque as pessoas ainda não, até hoje eu vejo as pessoas falando: você quebrou o pescoço, mas quem quebra o pescoço não sobrevive. Como assim você quebrou o pescoço? É mentira, você não quebrou o pescoço. Eu falo: quebrei. Eu tenho 4 parafusos e 2 placas de titânio no pescoço. E eu quebrei o pescoço e eu estou viva para a glória de Deus mesmo. Fiquei os 6 meses de atestado em casa e aos poucos, depois de 6 meses, eu retornei para o trabalho, fisioterapia, retornei a andar de moto, né, a fazer coisas que eu fazia antes. Graças a Deus foi um período difícil, foi doloroso, né, não foi tudo maravilhas, foi choros e foram risos, mas não foram desespero, não foram dias de desespero. Tinha dias que as dores estavam insuportáveis, João, muito insuportáveis, que remédios não estavam conseguindo sanar a minha dor. Mas, no momento nenhum, eu fiquei desesperada, sabe? Eu não fiquei, por que comigo? Revoltada, nada disso. Eu acho que, por incrível que pareça, foi acho que o período que eu mais descansei, né? Eu acho que foi o período que mais não está no seu controle, né? E não tem nada que você possa fazer, né? Não é a força do meu braço. Eu pude ver muito isso, assim, porque eu vinha de um ritmo muito agitado, né? Que eu acho que é comum na maioria das mulheres. Mas eu sentia assim, mesmo eu não fazendo, as coisas estavam acontecendo, né? E só me mostrou que não sou eu, né? Não era o meu esforço, minha inteligência, nada disso. Era o cuidado mesmo, que não me faltou nada. O que faltava, o Senhor supria, nos mínimos detalhes, assim. Deus cuidou de tudo, assim, sabe? Da recuperação, eu precisei muito das pessoas, né? Que a gente se reluta tanto em precisar e as pessoas me abençoaram, né? E o Senhor me ensinou muito nesse período em casa. Opa, para tudo, né? Descansa. E eu pude contemplar o tanto que o descanso também é importante, né? Acho que nesse tempo corrido dessa geração, foi o tempo, acho que eu mais descansei. Que eu, né, eu consegui ver que não era, que aquele fardo não era meu mesmo, sabe? E foi isso o período, o acontecimento mesmo. O pós-acidente, ainda sempre há essa pergunta, né? E aí, como que foi? Há muitas expectativas do pós. As pessoas, em geral, a minha avó sempre pergunta assim, é recorrente, a pergunta é: nossa, agora tá tudo novo. Nossa, agora não. Deus tem um propósito na sua vida e você vai fazer acontecer e vai. É grande, é grande, é grande. Então, isso é uma coisa todos os dias que eu passo. E no começo eu realmente eu coloquei uma expectativa assim, não da dúvida, mas assim, Senhor, obrigada. O Senhor me manteve aqui. Obrigado pelo privilégio, porque eu vejo essa parte da minha vida como uma cena em um filme, né? Que logicamente não é protagonizado por mim, mas por Cristo.
é uma parte da história dele. Então, o acidente foi, aquela sexta-feira foi parte da história que aponta para ele. Eu tenho muita certeza disso. E eu consegui entender que não é sobre mim. E as pessoas têm, né, que não conhecem a Cristo, tendem a colocar uma responsabilidade muito grande, né? E por um tempo eu perguntei para o Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? O Senhor quer que eu vá aonde, né, falar? E o que o Senhor precisa de mim? Qual a responsabilidade que eu tenho mediante isso? Mas com o tempo, hoje, né, exatamente há 1 ano, né, fez nesse sábado, dia 10, fez 1 ano, que tudo aconteceu, eu vejo, assim, que não tem nada de tão grande que eu possa fazer, né, porque não era sobre mim, ainda não é sobre mim, é sobre Cristo. Então, toda vez que eu falo no meu acidente, eu não falo como um espetáculo. Eu falo de uma cena que já estava preparada para mim e tenho falado para as pessoas, né, praticamente diariamente, que o Senhor me deu o privilégio de continuar fazendo parte da história. Eu continuo fazendo parte da história de Cristo e para mim é um privilégio muito grande, né? E sempre digo que é para Ele e que por mais que para as pessoas, né, naturalmente isso é muito grande, um pescoço quebrado, dentes quebrados, testa rasgada, nervo, e é muito grande para muitas pessoas, eu sou muito grata a isso, mas eu sei que não é o maior dos milagres. Eu consigo compreender que o maior dos milagres é realmente a salvação. Eu tenho isso, assim, que a salvação de Cristo, Ele morrer na cruz por mim, foi maior que qualquer outra coisa. Que se naquele dia eu não retornasse, Ele ia ser bom comigo também. A minha participação na história dele finalizaria ali, mas a bondade dele ia permanecer para sempre. Então, eu tenho para mim que estar vivendo hoje é um privilégio, a cada dia é um privilégio. E eu peço sempre a Ele que me use como Ele quiser, né? Que de mim não tem nada de bom, né? Não tem nada que possa sair de mim que seja bom, a não ser Ele. Então, as oportunidades que eu tenho falado, né? Não fiquei com grandes sequelas, pela graça e misericórdia dele. Tenho um pescoço duro, né? Que não tem uma rotação completa, que ainda assim, eu vejo ainda como um sinal e uma oportunidade de falar para ele, né? Eu entro em alguns lugares, algumas lojas, as pessoas perguntam, acontece aqui na igreja às vezes, ô moça, você tá com torcicolo? Você tá com dor no pescoço? Eu conheço um massagista. E eu falo, não tô com dor, não tô com torcicolo não, eu tô com parafuso, né? Aí eu tento fazer sempre do limão uma limonada e não falo com pesar, eu falo com alegria o que o Senhor fez. Não, eu tenho um parafuso. E ainda conto, agora não me falta parafuso mais, ainda faço piada, né? Agora eu tenho parafuso a mais. De quem falar que eu não tenho parafuso. Eu tenho 4 parafusos. Só tenho que correr agora de raios. Então eu faço disso uma piada, figurinhas, né? As minhas amigas aqui na igreja sabem disso. E o pós é isso, o pós é viver a graça daquele dia. Dores tem? Tem. Tenho dores no pescoço, por mau jeito, enfim. Mas nada que um remédio não resolva, mas nada se compara com a gravidade que seria. Então até uma dor hoje é mínima, assim. E o pós é isso, retornando, recuperando, não tem nada de extraordinário, né. Eu continuo pecadora, eu continuo dependente da graça de Deus e eu continuo buscando por Ele. Depois que você passou por isso tudo, e depois de ter experimentado esse livramento, o que a Samira faria se ela tivesse só 30 dias de vida? 30 dias de vida,
É uma pergunta que eu tenho me respondido desde o início do projeto. Tenho procurado a resposta certa, mas não tenho a resposta certa. Eu faria, o que a Samira faria? Eu faria com mais intensidade e com mais intencionalidade aquilo que eu já busco fazer hoje. Também não teria nada de extraordinário. Eu procuraria, pelo senso de urgência, eu procuraria servir mais, amar mais, realizar mais as práticas espirituais, que é orações, leituras, e amar mais, perdoar. Eu acho que eu só intensificaria aquilo que eu acredito que já é o ideal, o que como cristã, né, eu já procuro fazer todos os dias. Eu intensificaria pelo senso de urgência, a procura mesmo por Cristo e amar as pessoas.